Depois que Padmé Amidala se tornou uma senadora, ela levou R2-D2 junto com ela. E algum tempo depois que ela se casou com Anakin Skywalker e ele se tornou um cavaleiro Jedi, Padmé entregou o R2-D2 para Anakin como um presente. E assim, R2 e Anakin se tornaram imensos amigos e juntos eles participaram de inúmeras batalhas. Mas como a gente sabe, R2 é uma espécie de malandrinho e ele gravou secretamente inúmeros acontecimentos, como por exemplo várias conversas entre Padmé e Anakin, o nascimento de Luke e Leia no final da Vingança do Sith e claro, também o sufocamento de Padmé que Anakin fez em Mustafar. E todas essas gravações que R2 gravou escondido seriam no futuro vistas por Luke Skywalker em torno do ano 36 depois da Batalha de Yavin. E obviamente, Luke Skywalker teve muita dificuldade em arrancar essas informações de R2. Esse evento acontece na trilogia do Dark Nest, o Ninho Sombrio, e nesses livros é contada uma história de como os Killiks, uma espécie insectoide, estava ameaçando praticamente engolir toda a galáxia em uma nova guerra galáctica. Então, em um certo dia, Luke Skywalker estava mexendo em R2-D2 procurando algumas informações, até que ele acidentalmente ativou uma gravação. E na gravação, Luke Skywalker viu uma mulher muito bonita, com olhos marrons, usando um pijama, chamando o nome de Anakin. E nesse holograma, Luke Skywalker viu os dois conversando. Na gravação, Anakin disse para aquela mulher que ele teve um pesadelo muito semelhante ao de sua mãe e que era sobre ela. O holograma então desativou na frente de Luke. R2-D2 deu a sua desculpa dizendo que o setor de informação estava corrompido, o que era uma enorme mentira. Luke Skywalker estava mexendo dentro dele e sabia que estava intacto. Extremamente irritado, Luke Skywalker disse para R2 mostrar para ele novamente aquela mulher no holograma. E R2, trollando Luke Skywalker, mostrou para ele a gravação de Leia pedindo ajuda de Obi-Wan. Luke então novamente tentou inspecionar R2, ver se tinha algum problema dentro dele, e ele descobriu que tinha algo muito estranho, algum possível dano, e resolveu levar R2 para Zacharis Gent, uma espécie de técnico e hacker de computadores. E dessa vez, Luke Skywalker, Han Solo e Leia assistiriam à próxima gravação. Assim que foi ativada, uma voz de um homem disse: "Se Anakin viu você recentemente." Han Solo e Luke imediatamente reconheceram aquela voz. Era Obi-Wan Kenobi. E nessa gravação, os dois estavam tendo uma conversa que não aparece nos filmes. Padmé perguntou para Obi-Wan se tinha algo de errado. E Obi-Wan Kenobi, com uma cara séria, disse: "Você devia ser uma Jedi, Padmé." Nesse exato momento, Luke Skywalker e Leia descobriram o nome de sua mãe. E na gravação, os dois continuaram conversando, onde Obi-Wan mostrou uma preocupação com Anakin. Ele andava estranho ultimamente. E eventualmente o holograma desliga quando Obi-Wan Kenobi diz que sabia que Padmé e Anakin estavam apaixonados. Luke Skywalker novamente fica incrivelmente furioso e pergunta para Gwent por que R2 não deixa ele acessar aquelas memórias. E Gwent revela que não existe nenhuma obstrução, nenhum problema físico com R2. Ele simplesmente é um droide muito teimoso e acha que está protegendo Luke Skywalker. Nesse momento, C-3PO dá um tapa em R2 e diz para ele revelar as informações. Mas R2 diz que ele não sabe os segredos que ele está guardando. E Luke Skywalker, apesar de ter ficado bravo com R2, estava incrivelmente feliz. Ele ficou muito surpreso em saber que seu pai tinha se casado com uma mulher tão linda chamada Padmé e que ela era incrivelmente parecida com Leia. E agora os dois sabiam o verdadeiro nome de sua mãe. Algum tempo depois, no segundo livro da trilogia, uma Twi'lek chamada Alima ajuda Luke Skywalker e Han Solo a descobrirem mais informações. Com um código secreto, Alima ativa o próximo holograma de R2. E nesse holograma, novamente, Anakin e Padmé conversavam. E em resumo, Anakin dizia que ele não é o Jedi que deveria ser. Ele é um dos Jedi mais poderosos, mas ele não estava satisfeito. Ele queria mais, mas sabia que não deveria. E ele tinha encontrado um caminho para salvar Padmé. Padmé dizia que não iria morrer durante o parto, mas Anakin prometeu para ela que iria se tornar tão poderoso com a sua nova sabedoria com a força, que ele ia conseguir salvá-la da morte.
E quando os dois se abraçaram e se beijaram, Luke percebeu que seu pai não estava abraçando a sua mãe, mas sim segurando ela de uma forma possessiva. O holograma então desligou e algum tempo depois, a tentação foi demais para Luke e ele usou o código secreto de Alima para desbloquear mais gravações. Mas essa gravação era muito diferente. R2 não tinha gravado ela pessoalmente, mas sim baixado do computador de segurança do antigo Templo Jedi de Coruscant. E nesse holograma, Luke Skywalker assistiu a uma das gravações mais chocantes até agora. Ele viu um homem de capuz e um sabre de luz azul. Crianças corriam para lá e para cá tentando se esconder. Os mais jovens tinham 6 anos de idade. Os mais velhos tentavam lutar contra os atacantes. E o homem de capuz, Anakin Skywalker, matava todos eles. Os homens, as mulheres e até mesmo as crianças. Quando a gravação acabou, Luke Skywalker ficou em completo choque. Ele foi para o seu quarto meditar. E Han Solo, que estava junto com o Luke, tentou o seu melhor para dar um apoio emocional para o Jedi. Depois desse evento, Gant novamente ajuda Luke Skywalker a descobrir mais gravações. Dessa vez junto com Mara Jade, a sua esposa, e Jacen Solo, o seu sobrinho. Anakin tinha pousado em uma varanda. No fundo, o templo Jedi saindo fumaça. E Padmé e Anakin conversavam. Padmé estava incrédula e Anakin dizia que o Conselho Jedi tentou derrubar a República. Mas ele, Anakin, não iria trair a República. A sua lealdade era com o chanceler e o Senado. Anakin então sugeriu ela se distanciar de seus amigos do Senado. Era muito perigoso e o chanceler disse que ia cuidar de todos eles. Mara Jade então foi a primeira a quebrar o silêncio, dizendo para Luke: sem ofensa, mas o seu pai me dá calafrios. Jacen Solo então perguntou o porquê e Mara explicou que quando Anakin falou para Padmé se afastar das pessoas do Senado, aquilo foi uma ameaça. Jacen simplesmente disse que tudo que ele viu foi um homem preocupado com a segurança de sua esposa. Luke Skywalker, observando seu sobrinho, notou uma certa falta de compaixão que ele tinha por outras pessoas. Obviamente, uma indicação da futura queda de Jacen Solo para o lado sombrio. Depois desse evento, os inimigos de Luke Skywalker durante o período, os Kilex, os insectoides, passaram informações para Luke que Mara Jade foi a responsável pela morte de Padmé quando Mara serviu o Império Galáctico. E obviamente, Luke tinha que descobrir se sua esposa era realmente responsável pela morte de sua mãe. Gant então ajudou R2 a revelar as últimas gravações, os eventos de Mustafar e o nascimento de Luke e Leia. Nesse holograma, Padmé dizia que escutou que Anakin matou crianças no Templo Jedi. E furiosamente Anakin dizia que se tornou mais poderoso que qualquer Jedi conseguia imaginar. E que fez tudo isso para proteger Padmé. Mas Obi-Wan Kenobi estava tornando ela contra ele. Eventualmente na gravação, Anakin Skywalker estende a sua mão. Padmé pega em seu pescoço tentando respirar. Luke não conseguia acreditar. O seu pai estava sufocando a sua própria mãe. Todo mundo que estava assistindo junto com Luke, Mara e Jacen Solo, todos ficaram paralisados. Luke Skywalker sentiu uma mistura de emoções imensas. Lágrimas escorriam seu rosto, mas o que mais o chateou foi o fato que ele já tinha perdoado Anakin no final do Retorno dos Jedi. Luke não queria mais assistir, mas Mara Jade o convenceu a ver o restante. E R2 mostrou como a sua mãe sobreviveu àquele sufocamento. E ele, junto com C-3PO, levaram Padmé para segurança. A gravação então pulou para o futuro, quando Padmé estava dando à luz. E no holograma ele via Yoda, Bail Organa e Obi-Wan Kenobi. Fisicamente, a mãe de Luke Skywalker estava bem, mas ainda assim ela estava morrendo. E em seu ventre, ela carregava gêmeos. E assim que as duas crianças nasceram, Luke Skywalker e Leia Organa, Padmé perdeu o desejo de viver e simplesmente morreu. Depois de assistir tudo isso, Luke Skywalker ficou incrivelmente triste, mas feliz pelo menos em saber que seu pai não matou diretamente a sua mãe. Nesse momento, Jacen Solo sugeriu Luke Skywalker e o seu tio a usar essa tristeza, essa raiva, como um aliado nas futuras batalhas. Obviamente, um outro indicador da futura queda de Jacen Solo e a sua visão perversa do lado da luz. Mas
Deixe nos comentários se você acha que Luke Skywalker perdoaria o seu pai se ele soubesse essas informações no Retorno dos Jedi. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.